mais, mas essa musiquinha me arrepia assim quando começa, né? Tipo, vai começar, vai começar. E olha, segunda e quarta eu acordo já numa ansiedade, porque eu sei que a gente vai ter esse encontro aqui, que a gente vai bater esse papo gostoso. É muito legal, né? Quando você começa a fazer alguma coisa que é tão boa assim, e esse encontro que é tão legal toda segunda, quarta, às 20 horas. Obrigado por você estar aqui com a gente. Que bom estar aqui, eu tô feliz demais. E não tô sozinho, eu tô com ela que tava sumida. Deu uma abandonada na gente, não sei o quê, vou viajar, vou pra não sei aonde, vou dar aula e não vinha. Mas agora eu intimei, ela tá aqui com a gente. Eduarda Chaves Tosi. Boa noite, Afonso. Boa noite, pessoal. Tô de volta, graças a Deus. Você é muito querida, as pessoas querem a doutora Duda e tal, e você me some, pô. Ah, não sumo não, eu tô aqui. É que eu quero que vocês fiquem pedindo pro Afonso, entendeu? E eles pedem mesmo, viu? Eles pedem. Obrigado, Duda. Tá bem? Tudo jóia? Tudo ótimo, um prazer enorme estar aqui com esse time massa. Animadíssima pra falar tudo. Gente, que você... segunda e quarta. Sem filtro? É sem filtro e os melhores dias da semana. Se eu tô sentada aqui ou se eu tô sentada na frente do computador, do celular, assistindo, é o must. Que legal, obrigado. E do meu outro lado, ela também não sai daqui, é a doutora linda, a doutora maravilhosa no chat. Nossa. E tal. Ai, ela é a melhor, não sei o quê. Joane Anunciação, fala, Jo, e aí? Oi, gente, linda, né? Nem tanto. É, linda, pessoalmente mais ainda. É mesmo, é verdade, eu sempre falo isso. Eu fico com vergonha quando eu falo assim, sabia? Não fique. Eu fico envergonhada. Sério? Eu sou um pouco tímida. Não eu sou muito tímido. Eu sou muito tímido, sabia? Nossa, eu não pareço, mas eu sou muito tímido. Muito. Não parece, quem vê assim, pensa assim, nossa, nada tímida, né? Mas vamos lá. Sou tímida. Mas obrigado por você estar aqui, Jô. Valeu. Sempre bom ter você aqui com a gente. E ele também, parceiraço, tá sempre aqui com a gente. Grande advogado aí, grande amigo. Genário Campos. Fala, Afonso. E aí, meu? Bora pra mais uma rodada? Bora, vamos se divertir aqui, isso. Né? É sempre muito bom estar com você aqui. Que é só coisa quente mesmo, hein? Só, vixe, já começa com briga de pai, filho, não sei o que lá. Hoje o bicho vai pegar. O povo gosta de uma confusão, é isso que eu tô percebendo, que o povo tá... Não importa se é família ou não, é briga, o povo quer encrenca. E a gente vai começar falando aqui dessa briga judicial, aqui em meio à briga judicial com irmãos. Olha, brigou com os irmãos. A Mariah Carey vem de casa da mãe após colocá-la no asilo. Pra variar, a manchete tá um pouco... Não é isso? Impressionante, não é é isso. Nada a casa disso. é dela, a casa não é da mãe dela. Mas ela vendeu a casa que a mãe mora pra pôr a mãe no asilo. Sim, uma casa que ela presenteou. Mas você tá advogando pra Mariah, é isso? Não, mas eu acho que ela tem todo o direito. Ela tirou a mãe da casa porque ela foi fazer um bem-estar pra mãe. Ela colocou a mãe num resort de idosos de alto luxo. Ah, olha 5 só. estrelas então não é e bem tal. assim, vende a casa da mãe não, e chuta a mãe. Não. Vamos ler se você tá certa, que eu não sei exatamente se é isso aí não, viu? É isso mesmo. Olha, Carey, que é nascida em Nova York, comprou a casa em 1994 para sua mãe, Patricia Carey, por uma quantia de 2,3 milhões de reais. A propriedade de 4 quartos, 3 banheiros encontrou um comprador apenas 3 meses depois de ter sido colocada à venda. E aos 27 anos acabaram rendendo um dinheiro à cantora de... Peraí, aos 27... O que acontece? A propriedade de 4 quartos, primeiro encontrou um comprador apenas 3 meses depois de ter sido colocada à venda. Ah, colocou à venda agora. Beleza, entendi. No ano passado, a mãe foi transferida para West Palm Beach, Flórida, para morar em uma casa de repouso de luxo. Desde então, a propriedade de Nova York ficou praticamente abandonada. Tá aí. Ela está se mudando para uma bela residência de assistência 5 estrelas, onde as enfermeiras esperam por ela, mas ainda está a 1 milhão de milhas de qualquer pessoa, disse tal. É famosa a relação atribulada de Mariah com sua família. Aí já vem encrenca. Ela e a mãe têm um relacionamento estremecido desde 2001, quando Patrícia ligou para 91 depois de Carey supostamente teve um colapso nervoso violento durante a turnê Glitter. A coisa toda de chamar a polícia era apenas a natureza ciumenta e mesquinha de Patty, explicou a fonte do Sun. A Mariah nunca foi um perigo para ela ou para qualquer outra pessoa. Patrícia queria que o mundo soubesse que sua filha vulnerável estava entrando em colapso. Ela gostou de Mariah ser derrubada por uns 3 pinos. Eu nunca teria perdoado. Foi uma coisa desagradável e vingativa. Vixe. Então, pra você ver, eu acho que ela ainda foi uma excelente, excelente filha. Mesmo com o passado conturbado, a cantora instalou a mãe no asilo, descrito como sendo um resort 5 estrelas de luxo para idosos. A mensalidade básica é de $5.400 mil. Não é $5.400. Não é muito, né? Se a gente for pensar, não é muito. $5.400 de mensalidade? Se você pensar no dólar como um por um, ok. Aqui no Brasil, boas casas custam muito mais que isso. 14, 15 por mil. mês. Então vamos dizer, não tá nada, né? Tá, mas se a gente inclui for café da manhã e jantar,
pagar todas as atividades e aula de ginástica, piscina interna e externa, transporte, serviço de limpeza semanal. Sei lá se é tudo isso, hein? Se é todo esse luxo que estão falando aqui na matéria. Interna, piscina externa. Mas pode ser um tanque, não precisa ser uma piscinona. Não, eu acho que não, tá? Eu acho que essa mãe tá reclamando de barriga cheia. Você vê aí que a mãe queria derrubar a Mariah, que ficou contente quando ela deu uma deslizada. Não é uma mãe que busca a vitória Sei da lá, filha. eu costumo pensar que mãe nunca quer o mal de um filho, mas a gente vê cada história por aí que eu não sei. Tem um caso da Britney, o caso da... Teve uma outra aí também. Hoje em dia as mães não estão... Briga familiar entre celebridade americana é comum, né? Super. Lá é Eles super brigam comum. tanto. O Michael Jackson mesmo também briga com família. Tal. Pra que eles brigam tanto? Por dinheiro, né? O dinheiro muda as pessoas. Mas me né? fala uma coisa, a Mariah, quando começou a carreira dela, profissional, artística, ela era menor de idade, como a Britney, por exemplo? Eu não me recordo E no caso do disso. Medina, vamos falar do Brasil. Medina, que agora Então. fez acordo de 200 mil pra mãe, não sei o que lá. Então, mas aí, tanto o Medina quanto a Britney começaram a se expor aí quando ainda eram menores de idade e precisavam dos pais para fazer esse apoio. No caso do Medina foi só a mãe, né? A Britney foi só o pai. Mas no caso da Mariah, eu acho que não é essa situação. Pelo contrário. Eu acho que a Mariah sempre Lutou ajudou, sozinha, lutou sozinha, tinha sozinha. autonomia, tinha maioridade e ela acabou ajudando a família. Então, E a acho que essa família mãe dela é uma sempre má causando, agradecida. né? Sempre causando. Foi o que eu entendi também. Eu também acho. Acho que esses Eu irmãos acho que hoje a gente tem aproveitam. que desmistificar essa questão de que família é apoio. Nem toda família é algo bom. Mas deveria ser, né? Deveria, né? No campo do dever, esse seria o ideal. Né? Mas hoje em dia você vê muitas mães que não é mãe, assim como pais não são pais. E a gente tem que ter essa delicadeza de analisar caso a caso, porque às vezes você fica achando que a pessoa é a culpada, quando na verdade ela é vítima da família, né? Pois é, não dizem que os amigos são a família que a gente escolhe? É isso, quem você se dá bem. Não necessariamente você tem que se dar bem com seus Sabia irmãos. que eu tenho bastante processo no escritório de irmão com irmão? É. Eu tenho Então. bastante e aparece Mas assim, quando envolve sempre. dinheiro, é sempre essa É confusão, negócio, né? envolve empresa, trabalhava lá, era empregado, aí o irmão fala não era empregado coisa nenhuma, na verdade eu ajudava. Sim. E aí dá encrenca. É aquele negócio que eu falo sempre, não contrata quem você não pode demitir, porque É. senão vai dar encrenca, não é, Genaro? Como se diz, você só descobre os problemas de família depois de um inventário, né? Total. Todo concordo. inventário traz problemas de Mas aqui família nem e briga teve entre os inventário, já irmãos. tá confusão, imagina. mas lá. envolveu dinheiro, os americanos tá? eles têm uma cultura assim, né? É comum, por exemplo, depois dos 18 anos, a pessoa tem que sair de casa. O pai põe literalmente pra Sim. fora pra não ter que arcar com as despesas de sobrevivência do filho. Eu acho isso legal, que aí o filho já começa a se virar desde cedo e virar homem. Você acha? Quero Eu só acho. ver se o seu de Acho- 22 falar pra você que vai sair de casa, você vai meu ter um filho- treco. Não tem esse negócio, não. Meu filho lá em casa, ele que vacila pra ver. Falo pra ele, porque eu acho super errado esses filhos com 40 anos que estão na casa da mãe achando que é criança. Tem que crescer. Um filho não cresce ao lado da mãe, ele cresce longe da mãe. Igual o caso do Medina. O Medina agora quer crescer e a mãe não quer permitir porque é possessiva. Verdade, tem essa visão também. Eu acho que Mas ele no tem E que o ser fato de homem. colocar numa casa de repouso que nem o da Mariah não significa que ela tá trazendo algum malefício. Pelo contrário, bom. certamente, de que adianta ela morar em Nova York as duas e uma sequer visitar a outra? Às vezes é melhor estar a milhas aí de distância, mas ter uma estrutura, um atendimento. Vai conviver com outros idosos. Exatamente, né? com atividades, com uma série de coisas. As pessoas têm que tirar isso da cabeça de que Mas colocar você numa sabia, clínica existe é esse ruim. preconceito. E É. no Brasil mesmo existe. Mas às vezes Sim. é muito melhor estar numa clínica amparado do Bem que estar em assistido. casa não bem assistido. Com Porque o que acontece em certeza. casa é difícil, não Com tem certeza. estrutura, não tem dinheiro que pague. Né? Você não consegue colocar a quantidade de atividades que eles fazem numa clínica. E a atenção, né, que precisa. Tipo, acordar de manhã, andar, ir numa piscina. Estimular. Estimular a pessoa a estar Também fazendo acho. atividades. Em casa você não consegue, né? Tá ocupado. Bom, o que acontece é que os famosos gostam de uma encrenca. Resumindo, é isso. Vamos pra pergunta aqui. Você sabe que você pode mandar pergunta pra gente. Então, pra você mandar pergunta, você tem que estar aí no chat com a gente. Pra estar no chat, você precisa estar inscrito no canal. Então, aproveita, se inscreve, manda tua pergunta aí. Se a gente responder hoje, ótimo. Se a gente não responder hoje, a produção separa pra um próximo programa. Doutor Afonso, eu faço meus cultos religiosos em casa. Os meus vizinhos querem me proibir. Eles podem me impedir. Então, quer dizer que você não pode fazer o teu culto, chamar o pessoal pra você rezar, pra você orar, pra você fazer o teu ritual ali religioso na tua casa.
Pode ou não pode, doutores? Depende do Depende. culto, né? Depende. Eu adoro o advogado que fala depende. Eu acho que é o carimbo pronto da Depende. advogada, Eu adoro essa né? palavra, Tudo depende, depende. né? Depende do quê, Depende. doutora? Ixi, depende de muita coisa. Do quê? Vai, fala. Do que depende? Do volume que eles colocam no som do culto, do barulho, do incômodo, do respeito aos vizinhos. São várias questões. Eu né? acho que tem duas grandes situações aqui, né? Genário, você me corrija, mas eu acho Vamos lá. que eu enxergo dessa forma. Primeiro que o direito ao culto é inviolável, artigo 5º da Constituição, Liberdade de religião. perfeito, tá? Então, a liberdade de religião. Só que aqui a gente tem um contraponto que é o direito de vizinhança. E aí, como é que fica essa situação? Então, eu entendo que você tem a liberdade do culto da religião, mas você também tem que atender ao direito de vizinhança. Então, como a doutora Joane falou, a gente não pode exceder a altura, por exemplo, volume, número de pessoas. Umbanda faz barulho, né? Que Umbanda... Incomodar, esse tipo de Mas, coisa. geralmente, quando é culto assim, culto, né? Tipo umbanda ou igreja, você vê que são afastadas de residências, né? O caso dele, eu acho que deve ser uma célula que ele deve ter na casa. Porque hoje é muito comum, né? Ter célula em casa para orar. E ok. Aí tem que ter cuidado, porque a célula não é uma igreja, né? Geralmente são menos pessoas e tem que ter um volume mais baixo. Salvo engano, as células são restritas, né? A 10, 20 pessoas. Tem um número, não porque tem. senão já vira igreja, já não pode ser em casa. E aí, se se virar um culto maior, alguma coisa assim, tem que se adaptar às normas técnicas. Então, não é que ele vai ser proibido de fazer os cultos. É que, por exemplo, vai ter que ter uma isolação acústica, algo nesse sentido que não interfira no direito do outro, do vizinho. Respeitar, né? É aquele Exato. ditado, né? Seu direito termina a partir do momento que começa do outro, né? Tem esse Exatamente. ditado na faculdade que até esqueci. Dizia-se muito isso, né? Seu direito A sua liberdade termina quando começa do próximo. quando começa do próximo, exatamente. Mas teve um caso que a gente até relatou num episódio anterior aqui. Eu não me lembro. De uma atriz, não foi? Não foi. Que ela alugou uma casa, Alugou uma casa pra fins residenciais e ela acabou fazendo uma igreja. Isso, só que ela construiu, numa ilha No quintal. em Angra, não foi um negócio assim? Numa ilha no Rio de Janeiro. Numa ilha no na Rio de Ilha da Janeiro. Gigóia. Isso mesmo. Ilha da isso Gigóia. mesmo. Aí são outros 500. Mas porque ela aí- não avisou o dono da casa. Mas ela tal. construiu no jardim da casa. Então, é um outro episódio. O que tá Foi. perguntando aqui é: faço os meus cultos na minha casa. Meus vizinhos querem me proibir. Eles podem me impedir? Não, eles Se não você- podem pedir. Se você Depende. tiver. Se de você acordo. tiver de acordo, se você não estiver violando as regras do direito de vizinhança, não pode te impedir. O que eles podem é fazer uma notificação dizendo que, por exemplo, você está aglomerando muitas pessoas, ocupando todas as vagas da rua, que é um outro caso Ou bastante colocando comum. uma caixa de som que Isso, tirando o perturba sossego, demais o esse tipo de sossego. coisa, mas a liberdade do culto e... O ideal é que se respeite o próximo, né? A gente tem direito a qualquer coisa, mas tem que lembrar que tem outras pessoas que também têm que ser respeitadas, né? Tem que ter respeito. Valeu, acho que a resposta tá dada aí. Agora a gente vai pra um Tá na Mídia aqui, gente, esse aqui deu o que falar. Ao lado que esse cara foi muito criativo, e eu acho que sim, ele foi bem criativo, ele acabou cometendo um crime, talvez sem perceber. Eu acho que a pessoa acaba indo pro lado errado aí sem saber. E as consequências foram piores ainda pra ele, e eu queria entender de vocês. Como vocês sabem, a gente passou aí pelo Halloween, né, uma festa americana que o Brasil aí vem abraçando. E que legal, eu acho que, né, sempre que a gente puder somar alguma coisa, o brasileiro gosta de motivos pra festejar e tal, e a festa do Halloween vem sendo isso aqui no Brasil, né, as crianças pedem doces, eu acho que é uma cultura que tá entrando no nosso país, tá tudo bem. Só que aí um homem, né, ele acabou sendo demitido após se vestir de goleiro Bruno na festa, e eu não sei se vocês viram a fantasia. Vi. Ele tá vestido de goleiro de Flamengo, tal, do jeitinho, só que ele anda com uma sacola, um saco preto, do lado escrito Elisa. Eu acho que foi aí que ele pecou. Eu acho que ele pecou em qualquer coisa, porque independente dele, ele era o goleiro Bruno que matou a Elisa mesmo, né? Mas aí eu pensei assim, poxa, mas qual o problema? Porque quando você se veste de Chuck, quando você se veste de outro exagero monstro, só que a o goleiro demissão. Bruno é uma questão, eu acho que não tem nada a ver a Porque o demissão Halloween dele. é pra você se vestir de um monstro, algo assustador. O goleiro Bruno é assustador. Mas só que daí tem apologia ao crime. Por isso que eu acho que o Está- problema foi segurar um saco com o nome de Elisa. Mas eu acho Eu que acho ele não que- fez por mal. Acho que ele Não, fez eu também por acho que não. motivo, Ele foi né? criativo e achou o máximo. Agora vocês não sabem. Eu fui pesquisar e descobri que não só ele foi demitido, como o fotógrafo da balada que o fotografou e colocou a foto no site. Agora o fotógrafo, que culpa tem o fotógrafo?
Mas eu ele acho que mesmo, tudo o aí que Parece que ele tem tá a ver? afastado, alguma coisa Eu assim. acho que tudo aí tá sendo exagero. Não Também. deveria ter É. sido demitido. Talvez Demitido, conversar com ele. Demitido também achei uma razão que... O que tem Que a ver? A demais. festa do Halloween foi da empresa? Não. O que tem a ver isso com o trabalho? Eu achei um exagero. Eu achei isso... Você acha que Eu cabe achei uma exagero. indenização contra a empresa aí? Ah, Eu- não sei se cabe uma indenização. Não, podia, não dispensa- podia, não dispensa podia. Não deveria discriminatória, ter né? sido desmentido. Você acha, Genaro? Eu acho, porque assim, Dispensa discriminatória. se você vê o tema Halloween, é pra você se vestir de monstro. Qual é os monstros do Brasil? Eu Lá vou fora eles usam os monstros dele, aqui a gente tem os Eu vou nossos. na mesma linha Mas da aí o nosso Duda. tinha que usar Saci Pererê, Oh. boi, 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 boi da cara preta. Não, isso daí é os monstros Aí é antigos, festa da minha infantil, época e da sua. Agora os Afonso. monstros É. atuais, né, Afonso? Não Mas que a eu gente vou seja na- velho. Mas aí que tá, Fala, mas sabe o que eu deixa o acho, Genaro Johnny? falar. Não, mas só uma coisa. Eu acho que, assim, monstro é uma coisa, só que ele pegou um personagem, uma pessoa verdadeira. Porque quando é monstro, por exemplo, se veste de boneco Chuck, a Carrie é estranha, não é uma Não. coisa real. Ah, o não, goleiro Bruno é um não. monstro real Mas e a gente tá assim, falando de uma família que sofre com a perda da moça. Tá, Mas mas se o ele tivesse goleiro se vestido Bruno- de bandido da luz vermelha. Não pode. Por quê? Por quê? Por Não quê? pode, porque tem um crime, tá? As pessoas a pessoa que foi morta pelo bandido da luz vermelha... Tá, e tá você chateada. compra o livro do Maníaco do Parque, então você tá na apologia ao crime? Não, o Não. livro não, porque você quer saber, é uma curiosidade. Agora, Ah, se eu- vestir de maníaco do parque, não pode acho. também. Ah, eu não É acho. crime. Eu acho que é exagero. Acho Também que pode, acho. sim. É uma forma de dizer que são monstros da nossa atualidade, da nossa realidade. Agora, tipo assim, o cara foi demitido, mas o goleiro Bruno não tá trabalhando. Até comprou um carro de 80 mil aí que eu Comprou vi. e não pagou a pensão. Então, mas assim, o Bruno pode ser contratado a trabalhar e o cara não pode se vestir de monstro que ele é. É meio No dia dos contraditório. monstros. Deixa o Genário falar. Eu sou Fala, na mesma Genário, linha. Eu fala. acho que o erro dele foi o saco. Eu também acho. O saco. É, Ah, porque não ele se vestir de goleiro Bruno é um personagem Personagem público, público. né? É um monstro. Jogador de futebol que foi preso. Sim. Nada além disso. Ele cometeu um crime e ele fez a apologia ao crime a partir do momento que ele Bom, pegou. mas o goleiro Bruno nem Eu matou, acho. nem matou a Elisa Samúdio, né? Porque eu acho que quem matou não foi o goleiro Bruno. Então, na verdade, Foi ninguém o sabe. Macarrão, não Ninguém sei o sabe. que lá, não é? Ninguém sabe, porque não encontraram o corpo, não tem nada. Pode ser é que a nem palavra- matou, né? É a palavra de um Ele contra o foi outro. o cabeça, O né? Ele foi o mandante. Eu do acho que crime. ele não foi, assim, é a minha opinião agora, tá? Eu, sinceramente, acho que ele caiu na confusão ali, mataram ou matamos. Eu não sei. Não sei te Eu falar. acho que ele falou, vai lá e mata. Ai. Não, não sei te falar. Ou some com ela. sei lá. Talvez Posso- ele não tenha falado vai lá e mata, mas o cara falou assim, eu acho que eu vou matar ele. Ele não falou nada, ficou quieto e deixou. Tipo, Eu não sei, não posso falar sobre Ai, o que crime. horror, O que gente. eu posso dizer é que em relação ao Halloween, eu achei que foi abusivo o fato de terem demitido ele. Eu acho Também realmente que ele quis ser um concordo. cara engraçado. Criativo, né? Criativo, Um funcionário usou a criativo. criatividade. Eu né? acho que o saco com Elisa Samúdio foi muito pesado, foi desnecessário. Até porque ela nem tá no saco, né? Não tá. Ela não foi no... Aí ele até Gente, inovou. mas- Sim. Ele inovou, porque É. ela não foi parar no saco. Mas, gente, mas hoje em dia... Ela não tava numa parede cimentada? Ih, já vieram 1000 histórias que os cachorros Falaram tinham que os cachorros comido, né? comeram, não acharam o corpo, né? Então. É a história que Complicado. prevalece é a dos cachorros, né? Dos cachorros. É. Sítio. Então, mas eu acho que o erro dele foi esse. Porque falam que a família da Elisa se sentiu constrangida, lá. Então, se não tivesse o saco, por que ela se sentiria dessa forma? Porque, na verdade, Mas, também, sim, o que a gente, gente mais mas- vê em festas da fantasia, essas coisas, são as pessoas vestidas de presidiário. É um exagero, eu acho. Né? Porque, Então não vejo exagero. assim, só são que ele pesos fez e menção a medidas um totalmente presidiário. diferentes. O cara tá trabalhando, ninguém fala nada. Compra um carro de 80 mil, ninguém fala nada. E outra Entendeu? coisa. A menina lá que matou os pais, tem filme, tem tudo, até tá na faculdade tirando foto, normal. Aí agora o cara se veste como um monstro e ele tem que ser demitido. Eu fui É meio pesquisar sobre o esquisito a forma de julgar. Eu fui pesquisar sobre o conceito da apologia. acho. E eles dizem que é evocar a figura do assassino numa forma de adorá-lo. Mas não tava Só que eu acho que ele não adorando. estava adorando. Pelo contrário, ele estava dizendo que era um monstro. Que era um monstro, pelo né, É. o tema. Eu achei que... O tema é o Faz quê? sentido, hein? Faz sentido. Eu não achei que ele estava adorando. Se ele Eu- tivesse uma estátua do cara, algo assim, né? Bruno. Mas não, ele foi numa festa de Halloween. Né? Então eu não Eu achei tam- ruim, não. Quer dizer, Ou- não achei ruim, não. Tipo, não é que eu concordo, eu achei o cara o Prigão. máximo, não é isso, Porque, pelo amor assim, de Deus. Se for apologia ao crime, até você fazer um filme como a menina que matou os pais é uma apologia. É. Você retratar uma história é uma apologia. Então é meio contraditório. Acho É. que não tem nada a ver. No meu entendimento, a demissão não cabia. É. Vale uma ação, então? Vale Pô. uma ação. Então quem Vale assiste uma ação. Round 6 tem que ser demitido também?
Nossa, entendeu? Porque ele é apologia Entendeu? total, É. 100%. A professora que conta na escola, que assistiu Round 6, tem que ser porque tá incentivando os seus alunos a fazer isso. Entendeu? Que mundo a gente, Mas onde a aí gente vai que tá, parar? o Round 6 é uma história que não é verídica. Mas e daí? Mas pode incentivar. Pode incentivar do E mesmo tanto jeito. incentivou que existem notícias que ela vai se tornar verídica nos Emirados Árabes. É. Que eles vão fazer um Round 6 da realidade Credo. nos Emirados Árabes. Senhor. É sério? Que Sim. horror. Bom, vamos lá. Doutor Afonso, trabalhei 12 anos numa empresa como porteiro. Fui dispensado há 3 meses e a empresa não me pagou as verbas rescisórias. Quais são os meus direitos? Todos? Na verdade, aqui, você tem direito a todas as verbas rescisórias, mas pelo fato do prazo de pagamento de 10 dias não ter sido cumprido, você tem aí uma multa do artigo 477 da CLT, que é mais um salário teu. Então, basicamente, é isso. E todas as verbas, 13º, férias, multa de 40%. E eu acho que tudo. pelo fato dele ter trabalhado 12 anos também, o aviso prévio vai ser Maior, né? do que os 30 Proporcional. dias, né? A cada um ano a mais, 3 dias a mais de aviso prévio. Então, acho que vai ter direito a todas as verbas rescisórias. É. Só precisa contratar um advogado para receber na justiça, né? Bom Porque advogado, e você tem 2 anos, legal o que a Júlia tá falando, né? Então, do dia que você Aqui. sai, você tem 2 anos aí pra receber as suas verbas e você pode cobrar os últimos 5. Então, às vezes fica enrolando, vai perdendo dia lá pra trás, tá? Ó, você que tem bastante Já. tempo, cada dia que você demora, você tá perdendo um dia pra trás. Perdeu um dia, né? Passou o prazo que ele tem para te pagar e você não recebeu, já procura um profissional para distribuir a isso. ação. Tá vai certíssimo. atrás. Após perder... Ah, lá vem ela, Luana Piovani, né? Nossa A freguesa. confusão. Após perder processo contra a Luana Piovani, o Cadu Moliterno, aquele ator, tem as contas penhoradas. De acordo com a coluna Anselmo Góes do jornal O Globo, o Cadu Moliterno teve sua conta penhorada após perder processo contra a Luana Piovani. Esse aqui eu vou ler para as pessoas entenderem exatamente aqui o que aconteceu aqui, tá? Segundo informações do Anselmo Góes, do jornal O Globo, o ator Cadu Moliterno teve R$8.000 penhorados em suas contas bancárias após perder na justiça um processo contra a também atriz, a Luana Piovani. A ordem de ter as contas penhoradas veio do juiz Marcelo Nobre de Almeida, da 7ª Vara Civil, e servirá para pagar as contas do processo que ele perdeu. O processo se deu após Luana Piovani citar em um vídeo do YouTube que o ator tinha cometido violência doméstica, tá? Cadu Moliterno, que já foi meu par, bateu na esposa, ele foi capa da Veja com a manchete: não foi a primeira vez e não soube de condenação. Continua trabalhando, fazendo novelas, posando com as novas namoradas para as revistas das celebridades, disse a época. Após a repercussão do vídeo, Moliterno foi até a justiça e pediu 50 mil por danos morais, mas perdeu a ação pelos desembargadores entenderem que não foi calúnia, que não houve calúnia, já que o que a atriz falava no vídeo eram fatos conhecidos do público e que ele tinha o direito ele tinha o direito de se manifestar. O caso citado por Piovani aconteceu em 2006, quando a ex-mulher do ator Ingrid Saldanha, com quem teve 3 filhos, o acusou de espancamento e registrou uma queixa na delegacia do Rio de Janeiro. Anos depois, em 2014, uma ex-namorada do ator Brisa Ramos também chegou a relatar que foi agredida 3 vezes e prestou queixa. Então, assim, aconteceu várias vezes. Ela disse: Cadu Moliterno, que já foi meu par, bateu na esposa, foi capa da Veja com a manchete. Não foi a primeira vez e não soube de condenação. Continua trabalhando, fazendo novelas, posando com as novas namoradas. Na verdade, ela não falou nada demais, Eu né? acho que ela fez até bem em falar, em lembrar, né? Gente, Na verdade- eu fiquei curiosa com esse caso, eu trouxe até o acórdão para vocês. Uau, vixe, xereta. Eu trouxe Ô, o mulher acórdão. xereta. Eu trouxe o acórdão porque eu vi uma matéria recente, 5 de novembro, saiu que ele pagou efetivamente, né? Porque ele teve as contas bloqueadas, mas depois ele pagou, deu 9.000 e pouco de honorários sucumbenciais. Para vocês relembrarem aí, os honorários sucumbenciais são aqueles que são devidos pela parte que perde ao advogado da parte que ganha. E por conta dele ter perdido a ação, ele foi condenado a pagar esses honorários sucumbenciais para o advogado da Piovani. Esses honorários foram calculados em 9.000 e pouco e ele pagou, tá? Ele pagou, tá tudo certo, não tem mais conta bloqueada. Mas o que eu achei interessante do acórdão é que ele fala o seguinte, o relator foi muito inteligente. Só para vocês entenderem, tá? Acórdão é a decisão de segunda instância, né, dos desembargadores, assim. Teve a primeira, perdeu, ganhou, aí recorre, vai para a segunda, e é essa decisão que a Duda tá falando. Isso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os desembargadores analisaram, porque ele perdeu em primeira instância, recorreu para o
tribunal, e o tribunal deu essa decisão, que foi por votação unânime dos desembargadores, que num trechinho curto diz assim, ó: não se evidencia da publicação realizada pela ré a configuração de excesso capaz de violar a imagem ou qualquer direito da personalidade do autor, visto que a requerida se limita a citar notícia envolvendo o demandante em caso de violência doméstica, já amplamente divulgado pela mídia, não proferindo nenhum comentário difamatório ou vexatório sobre o autor. Num outro trecho aqui, eles dizem assim, que ela se limitou no período de 30 segundos, num vídeo que durou quase 33 minutos, a fazer referência a um caso de violência doméstica veiculado na revista Veja. Então, realmente, ela não deu os comentários dela, não foi em achismo. Ela só menciona durante o vídeo e, por isso, foi levada aqui a liberdade de expressão dela, que é como a Joane falou. Foi ótimo ela ter lembrado desse caso, né? Porque todo mundo esquece. Esquece. É o efeito paleta mexicana, né? Você lembra na hora e depois ninguém mais sabe o que que significa aquilo. Efeito paleta mexicana? Eu nunca ouvi isso. Nunca ouvi falar isso. Você nunca ouviu isso? Eu não. Nossa, Ricardo Amorim fala muito isso, efeito paleta mexicana. Porque na época que tava enchendo de paleta mexicana, todo mundo achava que ia ficar rico vendendo paleta Isso mexicana. sim, eu falo isso nas minhas palestras, mas eu não lembrava disso. E aí você vai e quando tá no auge, e é isso. Depois pergunta hoje se alguém tem vontade de comer paleta mexicana. Tem nada, porque esquece. Vai pro esquecimento isso daí. Esse negócio é que o pessoal entra com ação assim, é crime de calúnia, é difamação, mas como que você tá caluniando alguém de algo que tá publicado? E que é verdade. Isso, exatamente. O que ela fala, que eu achei legal dentro desses 30 verdade, segundos né? aí, que ela fala, é que ela não sabe se isso gerou um processo, se gerou uma condenação. Então, ela foi muito clara. O cara foi capa da revista Veja. Ok, só por isso já pode falar. É, né? depois de ter machucado a esposa e depois uma namorada dele que também se pronunciou. E não sei se isso gerou um processo. Mas, babá, e continuou o assunto a real dela. é que ela falou a verdade. Falar a verdade pode até gerar processo, mas sempre vai te inocentar. É. Ela não mentiu. A gente comentou até isso num outro programa, né? O excesso das pessoas ao fazer os comentários, né, sobre fatos que acontecem. Luana Piovani não é uma pessoa de não comentar, mas nesse caso ela se conteve. Ela né? se conteve. Ela simplesmente fez o que um repórter deveria fazer. Sim. Noticiou o fato. Noticiou um fato Né? verdadeiro. Não Se ela nada, tivesse excedido, né? Não emitiu juízo de valor, não falou Exatamente. sobre o Cadu, não julgou, não fez nada. Ela só deu a notícia. Fez citou bem, o caso. Ponto. Ela fez bem de lembrar, enfatizar, né? Porque as pessoas esquecem, eu acho que ela quis trazer de novo a lembrança das pessoas, o fato esquecido, e fez bem. E É isso. descaracterizar a calúnia. Então, e ele pagou, É tá, isso. gente? Ele não tá mais devendo, ele pagou. O processo é de 2017. E saiu uma matéria no dia 5 de novembro que a 7ª Vara Civil lá da Barra da Tijuca declarou que ele pagou já, então ele não deve mais nada, certamente vai bom ser arquivado lembrar, esse né? processo. Sabe o que é bom lembrar de que a pessoa é agressor? Porque o agressor nunca deixa de ser agressor. Ele só muda a vítima. Então, se as pessoas estarem lembrando, as outras mulheres se poupam desse O problema. problema, né? É. Bom, vamos lá. Doutor Afonso, trabalho numa contabilidade de segunda a sexta há 1 ano e até agora não me registraram. Não registro ponto. O que eu faço? Alguém quer falar? Trabalhista, ele trabalha na contabilidade. E não registraram ele, Nunca foi trabalha lá. registrado. Na verdade, Não assim, ele tem que procurar um advogado, É. entrar com reconhecimento de vínculo. e pode fazer isso trabalhando. Fazer trabalhando. Só que vai dar encrenca. Só isso que vai acontecer. Mas só um detalhe, demitido. ele colocou aqui, não registro ponto. O que eu faço? Não é faz obrigatório a empresa com menos de diferença. 10 funcionários a registrar o ponto, Não é. certo? Mas não faz a diferença por reconhecimento de vínculo. Sim, ele só que fique registrar ou não. claro É. que não necessariamente todos os empregados têm que registrar o ponto. Mas eu acho que ele quis falar nesse sentido do que não tenho nenhuma prova. Exatamente. Assim, não tenho provas algumas. registro Como prova, que eu faço? Não registro ponto, não tem como provar que eu trabalho lá. Tem várias tá. formas. Você pode provar através de mensagem de celular, com E-mail. testemunha, e-mails. Eu acho que hoje em dia tem até uma presunção de verdade a pessoa entrar com a ação. Mesmo que ele não tenha testemunha. Eu já ganhei uma ação sem testemunha, só com a pessoa falando que trabalhava na empresa. Ela não tinha testemunha nenhuma, ninguém quis ser testemunha dela. Ah, mas devia ter alguma Mas devia prova algum- documental. Não tinha um nenhuma crachá, prova. uma... Só com uma palavra dela o juiz entendeu que era verdade.
O fato do juiz poder analisar todos os fatos é isso, né? Que às vezes ele sente segurança no reclamante, mas sente insegurança na reclamada na hora do Sim. depoimento. Muitas vezes o depoimento da pessoa é bem convincente, né? É. Então, talvez, eu acho que o medo dele é esse, entrar e não ter nenhuma prova do trabalho, não ter nenhuma pessoa para Mas depor A primeira a coisa que ele favor. tem que fazer é juntar provas de que ele de fato trabalha lá. Mas, Pega ó, o máximo meu de querido, documento. junta a prova, faz isso, Isso. escuta o Genário, porque não deixa passar o tempo, não. E como diz o Tira Afonso, foto. vai dar encrenca. Se entrar na justiça, mesmo trabalhando, pedindo para assinar a carteira, provavelmente vai gerar uma demissão. E ele tem que ver direito também se ele está recebendo tudo, né? Se está de acordo com a convenção coletiva, se ele está recebendo todos os direitos previstos na convenção dele, se ele está recebendo Eu além acho do que salário. se já não está sendo registrado, mas não está recebendo os outros direitos. Para ver se realmente... né? Bom, da contabilidade, eu ia falar, se fosse uma outra empresa, a gente poderia até dizer assim, olha, essa aqui, Mas uma essa aqui não empresa tem de conhecimento, mas a contabilidade, né? contabilidade, meu amigo, se a contabilidade não tá te pagando... Tá difícil. Tá complicado. Depois, em defesa, negar, né, que não tinha conhecimento do que era devido, vai ficar um pouco tiro no pé. Bom, vamos falar de Rede TV. A Rede TV, né, emissora de televisão, processa a Tata Werneck por piada e pede 50 mil em indenização aqui. A Rede TV, né, que tá passando por mal bocado aí, parece que tá faltando dinheiro lá e tal, agora processaram aqui a Tata Werneck. A humorista Tata Werneck tá sendo processada pela Rede TV após uma piada no prêmio Multishow. Na premiação, Tata disse que o vestido que usava custava uma grade da emissora. Segundo a reportagem da emissora da TV, a emissora de Amilcar, da Leva e Marcelo de Carvalho tá pedindo uma indenização de 50 mil. Eu não entendi que o vestido custava uma grade da emissora. Não, ela falou assim, gente, eu cheguei correndo, foi assim, De tá? moto. Gente, eu vim de moto, cheguei correndo, peguei rapidinho pendurado no varal, tá meio molhado, mas é o que temos pra hoje, até porque esse vestido aqui custou uma grade da Rede TV. Foi isso que ela falou no prêmio. Só que Sugerindo ela... que a grade Eu é acho barata. que ela quis dizer com que isso, o vestido gente? dela era bem caro, eu acho. É porque o pessoal hoje tá muito mimizento. Então, ela quis dizer que ela não se preparou, mas ela estava deslumbrante, um vestido todo de paetê, de manga longa. Caro. Tanto é que, na defesa, eu achei espetacular, mas um pouco agressivo. O advogado disse, ela pode, inclusive, doar o vestido para a emissora e a emissora ficar com o troco, porque vale muito mais do que os 50 mil que ela está pedindo de indenização. Isso eu achei desnecessário. Eu o achei advogado falar. um pouco Eu acho até que agressivo. acho que reforça até a tese da emissora, na verdade. De que Então, foi mas a algo- emissora, nossa, precisava se sujeitar a um troço desse? Eu acho que eu vou nessa linha também, Duda. Uma rede TV, ficar preocupada Né? Com um que, comentário desse. que não vai alterar em nada a vida dela. Pode ser que o pessoal tá mimizento, deve Tá estar falindo, mimizendo. aí achou isso uma ofensa. E é isso que ela fala, Mas aí né? o advogado falar isso parece que foi realmente uma ofensa. Eu acho que o advogado não poderia falar isso. Então, achei que ele Acho aproveitou que a piada não há, também. Não há necessidade. Deve ser um amigo que também se sentiu É que assim, ofendido. De Tá, repente, mas, honestamente, vocês acharam que foi Gente, um... eu acho que eu tô Não, achando ele ridículo levou, isso. Ele levou pro lado Eu tô pessoal. achando nada a ver isso aqui. A Rede TV precisa de tempo. 50 mil da Tata Werneck, É. porque ela falou isso, que nem dá pra entender o que ela falou, sinceramente, eu não entendi. Não, Nesse mas conce- ela foi muito clara, é que na matéria tá escrito entre linhas aí, mas ela foi muito clara. Ela chegou e falou, vim correndo, mas também esse vestido aqui custa a grade inteira da Rede TV, kkk, eu todo acho mundo que ela deu quis risada. dizer que, embora não tivesse bonita, tava com um vestido bem caro. Eu acredito que Não seja. foi isso, não foi isso. Não, definitivamente Não foi porque a não. gente sabe que é barata a Rede TV, né? Mais barata pelo menos que a Globo, que a Band, que não sei Mas o quê. o Amilcar tá com tempo, né? Ah. Gente, a intracação contra Afonso, a Tata cuidado, Werneck. você pode ser processado também, falando assim. Você tá falando que é barato. Não, é que a barata. gente sabe. Qual é a emissora mais cara hoje? Globo. Depois da Globo, qual a é? gente presume. SBT e Record. Depois é Band. Depois a Rede TV. Depois vem o canal comunitário, vem não sei o que lá. Eu achei Então, que, assim, eu é achei que a isso. Band tava antes da Rede TV. De mais barato? Tava de mais caro. Não, a Band é mais cara que a Rede TV. A Rede TV é tá, a entendi última. errado. A Rede TV é a última. É. O que tem na Rede TV? Eu não assisto assim. A Rede TV tem a Claudete Troiano. Um abraço pra Claudete Só. Troiano. Eu sempre vou lá na Rede TV falar com a Claudete Troiano e tal. Eu só lembro da Tinha o Encrenca, da tem o Luciana tem o Gimenez, ainda Encrenca, tem o Super Tem Pop. o Super Pop, tem a mulher do Amilcar e lá, a Daniela não sei o quê. Tá. Eu só lembro Daniela da Luciana Albuquerque. também. da TV Luciana Fama não é da Gimenez. Rede TV? TV E o Fama. TV Fama. Tem a Sônia Abrão. Ela é da Rede TV É Rede também? TV, a Sônia Abrão. E o Thiago, também o Thiago, pô. O Thiagão, meu amigo lá.
que mais que tem na Rede TV? Acho que é isso só que tem lá. Mas eu acho que o que eles falam também é que a Rede, Mas é uma emissora que a gente Rede- sabe que é a mais barata a de Rede grade, TV isso é verdade. devia trabalhar mais para ter seu elenco próprio e não precisar fazer notícias com o elenco das outras emissoras. Então eu achei que eles foram bem agressivos na defesa. Gente, Virou eu tô pensando, mimimi, a Tata né? Werneck, ela zoou um pouquinho, assim. Tô olhando aqui, eu não tinha entendido, Mas, mas acho gente, que ela é zoou. humorista. Ela faz piada. Mas E assim... pode fazer? Eu não achei que foi ofensivo. Até porque ela não estava com trapo, ela estava elegantérrima. Mesmo Eu acho que porque ela se quis fazer for, uma- se Ela tava for com avaliar o vestido vestido, caro, pode né? ser que... Tava com vestido caríssimo, então pode ser que até Entendeu? valorize a emissora. o Eu valor do não vestido. achei, não. Achei muito mimimi da emissora. Doutor Afonso, eu tô numa união estável há 2 anos. Construindo o terreno da minha sogra. Ai, meu Deus. Gastei aproximadamente 30 mil na construção da casa e na compra de alguns móveis. Tenho o direito de reaver meu dinheiro ou parte dele? Tenho provas e testemunhas de que eu paguei pela obra. Mas peraí, você está numa união estável. O que você quer pegar teu dinheiro agora? Se você tá na união estável, fica quieto. Não tem nada com isso. Você construiu, tá lá. Agora, Brigou se com a você sogra, for uai. separar, tal, Mas aí... ele ainda está na união. Eu tinha ó. entendido que ele está e já quer entrar com o Não, processo. eu estou na união estável. Construí no terreno, gastei 30 mil na construção, na compra de alguns móveis. Tenho o direito de reaver meu dinheiro ou parte dele? Nos móveis, metade é seu, metade é do outro. Beleza. A construção, ele A tem construção também. você pode se indenizar. Você vai ser indenizado, Tem porque não dá pra levar indenização, metade da parede. é. Não dá pra levar uma parede embora e tal. Metade da construção aí, da benfeitoria, você acaba recebendo. Mas e se Mas- separar? Vai querer pegar Não, agora, mas- virar confusão? Mas eu Então, aí é que acredito tá. que ele está fazendo uma Esse é o consultoria famoso preventiva, esse Afonso. É Esse é o famoso preventiva. preparativo. Ele tá, Estou, tipo assim, mas não vou Gente, estar. mas Ele ele tá. tá Eu acho que ele tá apenas- preocupado com o que a sogra vai fazer e não com a esposa. Eu acho que é uma consultoria preventiva. Porque, Guarda ó, as vamos lá. notas, Meu deixa amigo. as notas guardadas. Meu amigo, ele é um homem? A gente não sabe se é um homem ou se é uma mulher, né? Enfim, cidadão. Artigo 1255 do Código Civil. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, perde em provento do proprietário as sementes, plantas e construção. Se procedeu de boa-fé, terá direito à indenização. Parágrafo único, que eu acho o mais legal de todos, é que se o que você fizer, plantar, construir, exceder o valor do terreno, você adquire o terreno e indeniza a sua sogra pelo terreno. Então, se você fizer uma construção super incrível, sensacional, num terreno que não valia nada, você ou entra num acordo ou você vai pedir judicialmente para indenizar a sua sogra e ficar com o terreno. Mas o ideal é que ele guarde os comprovantes, né? Sem de que dúvida. Tá partindo Boa, dele, muito bem colocado. Porque como que ele vai provar que tá partindo dele essa construção? A sogra pode dizer que é dela. Perfeito. Sim, ele tem que Tem. comprovar, né? Ele não é nem casado, e da união ainda tem que reconhecer a união Ainda estável. tem que reconhecer a união Encrenca, estável. hein? Ainda Bastante tem que reconhecer. A tá dica com- que a gente sempre dá é não construa no lote da sogra. É. Nunca construa Mas no lote no, da no sogra. caso Conclusão, dele, né, que ele já Renata? fez, Nunca construa procura no guardar as notas. Invada um terreno e construa, mas não construa na sua Da sogra. sogra. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Duda, eu não sei se você lembra, quando a gente se conheceu, há poucos anos Ai, meu atrás, Deus, que eu e a medo. Duda, a gente se conheceu, eu tinha o quê, 16 anos? 15, E você acho, tinha né? uns 15, 14 anos. É. Tem pouco tempo, né? Eu era foi apresentador de um canal de televisão que é mais barato que a grade da Rede TV. Depende, né? Ah, Mas quem paga. Era grátis, vai. Eu era apresentador do canal comunitário de São Paulo. Era barato a grade. A Duda já era chique, ela era apresentadora do SBT. Mas na época eu não era ainda. Você não era apresentadora do na SBT época naquela eu época? era cantora do Caju com Mel. Meu Deus. Nossa, Duda, você era cantora do Caju com E eu era no Só Querer, olha. E Só aí, querer. gente, você não sabe que eu essa semana fui andar na rua e vejo um homem com boné do Só Querer? Mentira. Juro. Não acredito. Grupo Só Querer, quase Você não morri. tirou foto? Eu ia tirar, mas eu não tive coragem. Ah, não. Mas você o cara devia ter tava falado, com boné. olha, você também, eu sou mais, fã. de 30 anos. Mas eu já falei não, isso de pra 20 você anos. e eu vou assumir esse compromisso aqui ao vivo. Eu tenho CD do Só Querer. Eu Ai, vou Duda, achar vai, na para minha com casa. isso. Mas deixa eu falar, eu e a Duda, a gente se conheceu nessa época que eu era apresentador. Quem ia muito no meu programa se apresentar nessa época, que a Duda era apresentadora do SBT e tal, e eu era do canal comunitário, era o Frank Aguiar. O Frank Aguiar encerrava as gravações do meu programa, porque sempre Ele no e as- final ia um e as artista. coleguinhas. Ele e as coleguinhas, a Simone e a Simária, que
a gente era super amigo, tal, naquela Ai, gente, oportunidade. corta tal. só um minuto. Você lembra delas? Eu lembro uma vez que teve uma gravação de um programa seu, que era o Brasil Online. Brasil Online. Eu participei de uma gravação dele que foi numa casa de shows ali na Cardeal. No Carioca Clube era a gravação. Clube. Carioca Clube. E eu me achei o máximo, porque eu cantei antes do Frank Aguiar. Ai, E que ele era chique. o máximo. Nossa, gente, olha que Você situação. cantou no meu programa? Cantei no seu programa. Antes do Frank Aguiar. E cantou eu e depois cantou Frank Aguiar. Olha. Com Nossa, eu as queria coleguinhas. ouvir você cantando, Dudu. Nossa, E aí- não perca Tem seu pode tempo, não. relembrar? E aí a Simone e a Simária, que muitas pessoas não sabem que ela começou com o Frank, que elas Sim, começaram com o Frank sim. Aguiar. Gente, elas eram muito fofinhas, simpáticas, baixinhas. Super, super. Elas são assim, ó, magrelinhas, é. pequenininhas, duas coisas pequenininhas, assim, né? E que legal, eu gostava muito delas. Aí um beijo pra elas, se escutarem, se ouvirem a gente falando aqui. Gente, o Afonso usava aqueles microfoninhos Sandy, assim, eu achava o máximo aquilo. Lembra disso? Aqueles microfoninhos que Lembro. pendurava Era aqui. bonitinho, né? Ai, gente, era muito engraçado. Passa, vai. Essa Vai, parte conta. era só pra Qual dar, que é a fofoca dar da Simone abertura. Simaria? A Simone relembra prisão por engano nos Estados Unidos. Foi a pior sensação do mundo. A detenção ocorreu no aeroporto logo que desembarcou no país. Olha isso, ela tá contando um dia desses num vídeo dela contando essa situação. E a gente acha que isso não acontece, né? E acontece, aconteceu com a famosa. Então a Simone, que tem 37 anos... quase teve uma ficha policial internacional. A cantora relembrou no seu canal do YouTube, neste domingo, que já foi presa nos Estados Unidos por engano durante a sua adolescência. Quando ela era coleguinha, É, né? a detenção ocorreu logo após ela chegar ao país com o Frank Aguiar, para quem ela e a Simária faziam back vocal. Acho que fui presa com 15 ou 16 anos. Frank Aguiar vai fazer show nos Estados Unidos. Toda a documentação perfeita. Chegando lá, na hora da entrevista com a polícia, me levaram pra uma salinha. Achava que era pra ver alguma coisa. Quando penso que não, vêm os policiais e colocam um cinto de couro com uma corrente e algema. Ai, que horror, né? Eu começo a chorar. Imagina, nova, minha primeira vez no país. Pra eles, meu passaporte era roubado. Pra acabar de lascar, uma algemazinha no meu pé e eu chorando. A cantora também revelou que foi a abordagem dos agentes durante essa detenção. Me levaram para um lugar cheio de muçulmanos e a pressão psicológica que eles faziam. Pode contar pra gente que seu passaporte foi roubado. Se você contar a verdade, a gente vai deixar você pelo menos ligar pra sua mãe. Senão, você vai ficar presa aqui e não vai mais pro seu país. Até aquelas fotos que eu cheguei a fazer, como minha palavra ia valer. Eles tinham que investigar. 5 horas depois, vem aquele povo e diz: desculpa, senhora, pode reconhecer o nosso país. Foi engano, relatou. Imagina um susto, Gente, né? que horror isso. Imagina Simone o ainda susto. imagina que poderia receber uma indenização pelo erro da polícia, mas que não chegou a pensar nisso no momento. Ela ainda falou sobre a sensação de ter sido presa. Na época, se eu tivesse processado aquele povo, teria ganhado bom dinheiro. Então, será que Será? teria? Eu acho que não, Será? porque eles estão fazendo o trabalho deles, né? Mas faz parte. Peraí. Põe uma gema na pessoa, Mas- gente. Mas assim, é um É trabalho uma- investigativo. Eles estão ali. Mas não pode pôr inocente. algema. Não pode, não pode, É. não pode. Então, É constrangimento ilegal. Eu né? fui- Ela fala que também não sei. sei se cabia um processo. É. Nem procurei saber porque era muito novinha. A sensação de prisão quando você não deve nada é a pior coisa do mundo. Não queiram saber. Deus me livre, concluiu. Mas vamos analisar. Porque imagina, aquela época lá não era perto da época dos ataques das Torres Gêmeas? Tem quanto tempo? Não, Já tinha Não, acontecido. já tinha tinha acontecido? Tinha é. acontecido. Eu acho que, na verdade, se tivesse colocado. Não, ela não no- tinha acontecido, Não, não. tem. Não, isso foi muito 2011. depois. Porque eu tava na 2000. faculdade quando eu aconteceu também. isso. É. Torres Gêmeas foi muito É, depois. antes. Então, se tivesse colocado ela numa sala, averiguado, mas algemar, né? Fazer a pressão psicológica, eu acho que isso. Gente, mas isso é típico dos Estados Unidos, né? Doutora Fernanda Ramos não está no Posso programa hoje, mas eu vou contar dela. É. Porque nós já fomos fazer uma viagem pro exterior e na volta ela foi pra salinha. Ela foi pra salinha? Ela foi pra salinha. E ela fazia assim uma cara de pânico pra gente, a gente não entendia nada, fazia assim, né? Pois tiraram a roupa dela, ela ficou junto com outras mulheres dentro de uma sala, fizeram toda a revista, ela só chorava e falava Disney, Disney, porque ela não Nossa. conseguia nem se comunicar, do jeito que ela é engraçada, né? Vocês imaginam a Fernanda nessa situação. Mas fizeram isso com ela, foi um constrangimento horrível, desnecessário, e tudo isso por causa de uma infelicidade do filho dela, que na época tinha uns 6, 7 anos. Ela foi, o menino estava enchendo o saco em Las Vegas e ela pegou e falou assim: ai, vai ali na Dollar One e compra o que você quiser. E deu $5 para ele. E ficou num café. Quando ele voltou com uma máscara de terrorista, assim, de coisa, e uma faca e uma algema, tudo de plástico. E aí, não tinha onde pôr, foi tipo na hora de ir pro aeroporto, ela pôs na mala de mão dela.
E aí, quando a gente tava embarcando, ela é muito engraçada. Ela, no banheiro do aeroporto, ela tirou essas coisas de dentro da mala e brincou com a cunhada, que também tava no E toalete. alguém E viu. deu uma assustada nela. Alguém deve ter comentado. Eu sei que a gente foi tudo embarcando e ela ficou. E ela ficou na salinha por causa daquela porcaria da Dollar One. É que Eles são muito Eles rígidos são mesmo. muito Mas rígidos. eles Posso têm falar? alguns Eu- motivos quando eu vou- pra serem, né? Eu não sei se eles exageram. Porque, gente, eu vou ser sincero, quando eu vou passar pela imigração ali, eu fico morrendo de medo. Eu falei isso pro meu marido Eu morro esses de dias. medo, Eu eu não devo nada, mas parece eu que morro a de gente medo. tá fazendo uma coisa errada, não parece? É. Parece que a gente tá fazendo uma coisa errada. Você fica Você rezando, fica pra rezando passar pra na passar. imigração. Aí quando passa, você fala, mas tipo assim, passar é o certo. É lógico, você não Não fez fazer nada nada. errado. Pra onde vai? É. Pra onde você tá indo? O que você vai Quantos fazer? dias? Quanto trouxe de dinheiro? É. Vai fazer o quê? Vai ficar onde? É. Você fica, meu Deus do céu, se eu falar Mas uma besteira, né? É. Você fica morrendo. Fica tenso. Mas Tem é um por programa toda a na- história que tem dos imigrantes, dos terroristas. Então, Tem um programa natural. na TV fechada, né, que é Aeroporto, que mostra exatamente Sim. essas abordagens da Situações. polícia e tal. Eu e minha mulher, toda vez que a gente vai passar na Vocês imigração, um lembram olha disso? pro outro e fala assim, lá vem o carinho, ó, por favor, senhor, me acompanhe até a sala. Ai, dá até Ai, um meu gelo, né? Deus. Olha lá. Mas, Genaro, você sabe se existe algum tipo de ação que pode entrar pra... Eu, nesse caso, eu acredito que ela teria direito à indenização. Porque, ó, sim. eu fui pesquisar no Sim. Brasil o que acontece na prisão por engano, né? E eu achei 2 casos bem interessantes. Eu achei um de 2016 que deu 30 mil reais de indenização, mas eu achei um que eu vou até dar de presente pra você ler, porque é o seguinte, é um caso de 2021 agora, que deram uma indenização de 50 mil reais, porque o cara foi preso por engano, porque o irmão usou os documentos dele, e ele foi preso como se fosse o Mas criminoso. assim, foi preso assim, preso na salinha? Foi uma prisão assim, Não, parecida? não foi no aeroporto, foi Então, mas por conta de um crime Aí é mesmo. diferente, porque o caso dela é uma revista no aeroporto, é um procedimento. Mas foi preso por engano, ele foi pro presídio. E aqui no Brasil deram 50 mil reais aí pra ele. Mas aí ele chegou a ser preso no presídio. No caso dela, é uma Então, mas revista no eu aeroporto. jurava, Jô, que aqui também não ia dar nada. Porque Não, aqui dá, se ter Dá, prisão sim, por dá, engano, sim. obviamente Sim. dá. Você não recebe a indenização, até um mas processo dá. que você E aí era a responder e for pergunta que eu ia trazer pra absolvido, também vocês. Eu só vi que ele ganhou. Olha porque- isso aqui, ó. O apelante diz que foi surpreendido ao descobrir que respondia a um inquérito policial referente a crime de roubo. Informa que o verdadeiro autor do delito foi o seu irmão, o senhor Oswaldo de Souza Ribeiro, e que na instalação do inquérito ele prestou informações falsas se passando pelo irmão era autor. Você viu? Então, aí ele ganhou, tá? Ele ganhou aí 50 mil reais, é uma decisão agora de 2021. Mas nesse e aí, caso aqui nem ele vai levar? Não leva. Até É precatório, entrada, né? precatório, Entra né? na PEC. Bom, aí é outra história. Entra na Mas PEC. qualquer pessoa que for preso por engano tem direito, né? Mas É. até um E- processo que você responde Sim. por engano criminal, Gente, você tem o e direito no Brasil, de ser você ir absolvido. pro presídio e só ganhar 50 mil reais é pouco, né? Por Pouquíssimo. engano. Você é inocente. Mas aeroporto, não sei, né? Eu acho que nem aqui no Brasil tem casos assim de aeroporto. Mas nos Estados Sim. Unidos, realmente, eles são muito rigorosos. Eles são, Eu eles tive um são. amigo que, numa viagem, levou os dólares do avô, que eram dólares antigos, que estavam guardados lá na gaveta. Ah. Avô, deixa eu levar. Foi fazer uma compra em uma loja, eles falaram que a nota era falsa. Chamou a polícia, ele teve Meu que se explicar. Deus. E a nota era verdadeira, só que ela era muito antiga. É igual quem viaja com dólar cabeça pequena, Sim, né? Até sim. hoje. Então tá- tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Bom, bora pra pergunta aqui. Você sabe que você pode mandar a tua pergunta aí que a gente vai te ajudar. Ah, Se bem aliás, que se alguém podia escrever também, se souber. Pra gente saber. Bom, mas agora o que vai nessa rolar. pergunta aqui, eu achei que tá um pouquinho difícil a gente te ajudar, mas vamos lá. Eu caí num golpe e perdi 8 mil reais num leilão. O que, Ele que eu não faço? explica. Não explica exatamente o que, que é, o que acontece. Então eu acho que é legal aqui um advogado civilista pra te ajudar. Na verdade, tem até a questão do penal aqui. do criminal Posso também. falar de leilão? Pode, manda bala. Manda, Assume o Genaro. prejuízo, chora, administre e seja feliz. Porque os leilões estão porque- muito mais comuns Então, porque, do que... porque assim, a simples pergunta, cair num golpe de 8 mil reais, o que que eu faço? É difícil a gente poder te ajudar, a gente não sabe o que que aconteceu, né? Sim. Se era leilão de verdade, o golpe era o próprio leilão, ou se o boleto veio errado, enfim, pode ter N coisas aí que podem acontecer. Mas eu, há muitos anos atrás, eu comecei a minha vida participando de leilões, principalmente na Justiça do Trabalho. E eu arrematava diversos bens para mim e para outras pessoas. E antigamente, os leilões na Justiça do Trabalho eram completamente diferentes do que é hoje. Era uma pessoa que ia lá na frente da vara, no corredor, e gritava, né? Vara tal, asta, número, não sei o quê. Normalmente é eu e mais um senhor, no máximo.
Nunca passava disso. Hoje em dia tem auditório virtual, jornal, uma série de coisas, né? E hoje tá muito mais popular. Você pode até fazer financiamento, não é isso? Sim, sim. Desculpa. E aí, as pessoas ficam me perguntando até hoje. E se eu arrematar e não quiser pagar, o que que acontece? Então, nesse caso aqui do nosso amigo, vamos supor que você arrematou e alguém entrou com embargos nesse processo. Nós estamos falando de leilão judicial, tá? Você arrematou e alguém apresentou embargos e aí fica suspenso essa carta foi emitida a carta de arrematação, mas fica suspensa a entrega do bem para você até que se decida se esse bem vai para você ou não. O novo Código de Processo Civil trouxe uma novidade, que agora você pode desistir dessa arrematação se alguém tiver colocado embargos à execução do processo. E aí teria que devolver o dinheiro? Sim, Sim, expede-se um devolve. alvará E demora bastante isso? Não, porque é Não, tô depósito perguntando que é uma judicial, dúvida né? minha mesmo. Porque a partir do momento que embarga, o processo fica depositado o valor fica depositado em Aí é juízo. rapidinho. Isso. Só restitui para ele via alvará judicial. Rapidinho. Então talvez seja isso o caso Mas dele, eu acho né? que nesse caso aqui, são esses leilões de rede social. Os golpes de rede social. Como assim leilão? O que é leilão de rede social? Um leilão Hoje mentiroso. tem vários perfis na internet, leilões de carro, leilões que são supostos leilões Que o virtuais. bem não existe. Que não Que existe. não existe. É um golpe mesmo. Eu acho que ele caiu nesse golpe. Tá. E que a pessoa começa a conversar com o golpista e ele fala, não, você arrematou, deposita 8 mil reais, Aí a pessoa nós faz o vamos Pix. mandar o carro para você. Nossa senhora. Então eu acho que nesse caso Mas é o esse povo tipo também de acredita em cada coisa, Então, né? né? Gente, se você abrir o Instagram e digitar leilões, tem N's. Eu tenho cliente que caiu em Deixa eu golpe ver, vou fazer aqui do também. leilão. Estelionato, Que estelionatário é o que arrematou um mais veículo tem, né? de 35 mil reais. Meu Deus do céu. Mas E sabe por quê? depositou. Porque você vai naquelas fotos, você vai o golpista, ele é muito bom de serviço, né? Ele te ilude muito fácil. Então você abre a rede social, tá lá. A foto do carro, ele passa a te mandar as informações do carro, você Mas as verifica, pessoas é não verdade. pesquisam, né? Não Por pesquisam. exemplo, igual você está me explicando essa questão. Se as pessoas procurassem um advogado que tem conhecimento nessa área, ele poderia fazer um levantamento e Sim, poupar o sim. golpe, E né? as pessoas têm que nomear alguém para visitar o bem. Não existe essa coisa de leilão Leilão às virtual. escuras. É porque quer economizar em Mesmo contratar que um seja profissional virtual, para você auxiliar, né? Você tem os dias de visitação, Sim, você tem que ver, até sim. porque uma das condições do edital é essa. Você vai arrematar no estado em que se encontra. E E no vou, estado que se encontra, você tem que ver. e vou citar esse caso que eu tenho de um cliente meu que foi vítima desse golpe, depositou 35 mil reais, Bastante. nome de Laranja, no Nordeste, um leilão aqui em São Paulo, o carro na Bahia. Nossa, Então, assim, pediu também, né? Isso. é muito difícil de conseguir reaver esse valor se realmente foi um golpe desse. Uhum. Mas hoje o judiciário tem alguns meios de rastrear esse dinheiro, de tentar localizar. Então, Mas ele teria que fazer um inquérito, precisa né? realmente de procurar um advogado, Fazer um inquérito. distribuir uma ação para tentar restituir esse valor. E outra coisa, falando de leilão, né, ainda, se você provar 5 dias depois que você arrematou que tinha alguma condição, uma alienação, um ônus, qualquer coisa, você pode desistir, que não Então, estava previsto no edital. o ideal é que a pessoa tenha um advogado da área para estar orientando, né? Sempre. Você não vai entrar num negócio sem buscar uma assessoria, né? Mas tá certo, é que as pessoas não pensam nisso. Depois Não pensam. dá dor de cabeça. É. Vamos lá, a juíza arquiva a ação de Marina Rui Barbosa contra a empresária de Xuxa por difamação. Vamos entender essa história aqui. Os dias difíceis que Marina Rui Barbosa passou em 2019, quando foi apontada como pivô da separação do José Loreto e Débora Nascimento, foram parar na justiça. Em meio ao turbilhão que viveu, ela se ofendeu com um comentário de Mônica Muniz, que era empresária da Xuxa Meneghel. A profissional teria insinuado o envolvimento da Ruiva com um homem casado. Em agosto de 2009, a atriz foi à justiça em um processo por difamação. O caso, no entanto, foi arquivado. No início de 2019, a Marina interpretava Luz no Sétimo Guardião, tal. A fofoca de que a Ruiva seria o motivo do rompimento do casal do atores ganhou força, eu me lembro bastante, né? Todo mundo parou de seguir ela, entre elas a Bruna Marquezine parou, parceira dela, né? A Giovanna Foi Eubank, pesado, né? todo mundo, né? Foi um negócio. Nas redes sociais, a artista foi hostilizada, encarou o ódio do público e viu seu nome circular de forma negativa durante semanas. Em maio de 2019, o influenciador digital Hugo Gloss publicou uma foto de Marquezine e Sasha Meneghel em seu Instagram. Nos comentários, uma internauta fez uma observação sobre Bruna. Vivia prestigiando
achando a Marina também. Se eu fosse a Sasha, tomava muito cuidado, porque se tiver seu nome envolvido em qualquer treta, a outra, a Marquezine, é a primeira a abandonar e falar que nunca foram amigas. Vai vendo, opinou a seguidora. A Mônica Muniz, que é empresária da Xuxa, saiu em defesa da filha da apresentadora. Que comentário idiota, são amigas de infância, nenhuma delas irá se envolver com um homem casado. Mas não acho que também é alguma coisa absurda. Ah, mas ela afirmou que ela se envolveu como casada. Não, mas é porque assim, ela não sabe se a outra se envolveu. Estão dizendo que ela se envolveu. Estão dizendo que ela é pivô de separação. Então, a situação que trouxe o nome dela à baila é se envolver com um homem casado. Se ela se envolveu ou não, eu não sei. Mas o que estão dizendo é isso. Agora, gente, a Sasha, vai acontecer com a Sasha. Não, porque ela não vai se envolver com um homem casado. Então, mas ela afirmou que a outra está se envolvendo com um homem casado. Eu acho. Não, eu acho que ela poderia falar assim, não, nunca vai acontecer, porque são amigas de infância. Ponto. Sem citar assim, Ponto. a outra se envolveu com um homem casado, por ela isso... quis dizer que a outra se envolveu com o Loreto, sim. Quis dizer. Eu achei aquilo um absurdo na época. Não achei foi um absurdo uma na época aquilo ali. declaração direta também, né? Mas foi bem, né? Pra bom entendedor, né? A palavra basta. Tipo assim, ela nunca vai se envolver com homem casado. Ou seja, assim, a outra se envolveu, então. Por isso tá passando por que tá passando. Eu acho que foi mentiroso aquilo. Você não acha, Duda? Eu acho, até porque ela tem um casamento maravilhoso lá. Eu acho que foi um pouco de inveja Negrão, do sucesso da menina, bonita, linda, fazendo sucesso. Nova, com um bom casamento. As outras todas estavam apagadinhas, Só que né? achei estranho que a Giovanna Bacchio, que é esposa do Gagliasso, foi madrinha de casamento da Marina Rui Barbosa, né? E depois desse teretetê, ela deixou de seguir a Marina no Instagram. E aí, todo mundo começou a achar estranho. Mas a inveja existe, né? Às vezes o teu inimigo tá andando com você. É verdade. Então não é um parâmetro. Eu acredito muito nisso. Às vezes você acha que a pessoa é sua amiga, até convida pro seu casamento, até torna ela madrinha. Aí a outra vê seu sucesso. O nível de amizade é medido através do sucesso. Qualquer amigo vai consolar você. Qualquer. Agora, um amigo conseguir ver você bem e te apoiar, alguns correm. É que, gente, amigos, a gente conta nos dedos. Também tem essa. Todo mundo é amigo. Não. Esses artistas, todo mundo é amigo deles. Não é verdade. Não. Amigos a gente conta nos dedos. E amigos, assim, amigo de verdade te apoia, tá do seu lado, tal. Isso a gente até percebe. você errando, o amigo tá junto. Ainda que ela tivesse errado, se ela fosse amiga mesmo, ela não abandonaria, mesmo no erro. Esse processo não foi pra frente porque não deram endereço. Não é processo, né? Foi uma notificação. Uma notificação, tipo, explica aí, né? Explica aí. E eu achei inteligente do advogado da Marina Rui Barbosa pedir essa notificação. E ela foi arquivada porque não foi encontrada, né? Era só para dizer assim, olha, me explica o que você quis dizer com isso. Mas eu acho que isso foi para dar um susto. Sim. E acho que serviu, porque ninguém mais falou nisso, né? Sim. Mesmo sendo arquivado, eu acho que ninguém mais falou nisso e funcionou. E achei que foi inteligente por parte do advogado, porque ele poderia entrar com uma ação como fez outros aqui que a gente comentou e que no final perderam. Porque não houve nenhuma... como disse o Dr. Genaro, não houve nada diretamente agressivo exatamente. A ponto de dizer que a Marina saiu com o cara casado. Mas foi pesado, né? A moça era casada, podia até o marido largar dela por conta de uma história dessa. Foi pesado. Que encrenca, né? Bom, doutor Afonso, eu ganhei bebê há 4 anos. Na época não dei entrada no salário maternidade. Posso pedir agora? Mas, gente... Nossa, não. Agora que o bebê precisa comer? Bebê, agora é pensão alimentícia. MP 871 de 2019. O prazo é decadencial de 180 dias para solicitar o benefício. Dormiu no ponto. É que só agora a criança teve fome. O direito não socorre aqueles que dormem. Então, corre. Não é assim, 4 anos depois. Então, você não precisava. O auxílio é pra ajudar, né? Então, você não precisava daquilo. Precisando. Você viu que eu tô meio revoltada hoje. Eu tô percebendo. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tô meio rebelde hoje. Bom, aqui então tá resolvido isso aqui, beleza. Justiça tenta penhorar cachê de Maiara e Maraísa por suposta dívida com ex-cunhada. A assessoria da dupla nega a existência de dívida e afirma que Maraísa foi manipulada durante relacionamento abusivo. Peraí, vamos de novo ler aqui, nossa, meu Deus. Esse negócio de família tá difícil. Olha, artista. Justiça tenta penhorar cachê de Maiara e Maraísa. Quase eu tô igual a Ana Maria Braga. Maiara Maraíra, Simone Maraíra, né? Que eu errou o nome das duas aqui. Justiça tenta penhorar o cachê de Maiara e Maraísa por suposta dívida com o ex-cunhado. A assessoria da dupla nega a existência de dívida e afirma que Maraísa foi manipulada durante relacionamento abusivo. Mas o que tem a ver o cunhado com relacionamento abusivo? Não, eu vou te explicar. Eu tô tentando entender. Leia ou você explica? Eu explico. Então vai. Com o maior prazer. Vai. Vamos lá.
A Maraísa, quando era jovem, tinha um namorado chamado Rodolfo, salvo engano. Raimundo. Raimundo. Você já tá dando a notícia errada, Dando Duda. a notícia errada, gente. Raimundo. O Raimundo tinha um relacionamento abusivo com ela. Inclusive, num determinado momento, pediu pra ela assinar 7 notas promissórias em branco. Nossa, E ela, aí foi absurdo. se sentindo ameaçada, dentre outras situações que ela vivia com ele, ela assinou. E ele disse que aquilo seria importante num determinado momento, quando eles fossem comprar um terreno rural. O que acontece? Ela nunca efetivou a compra desse terreno. E ele ficou com as notas. E ele ficou com as notas. Os advogados se conversaram e devolveram 6 dessas notas. Mais uma ficou com ele. Essa uma nota era direcionada a uma empresa X. E lá em 2000 e sei lá quando, ele endossou essa nota. Essa empresa, que era do cunhado, do irmão do namorado, endossou essa nota para o ex-namorado, para o Raimundo, e o Raimundo protestou essa nota. Só que, passado um tempo, ele preencheu essa nota e o cunhado entrou com uma ação cobrando essa nota em juízo, dizendo que fez um empréstimo para ela. Só que a própria situação dele ter... Foi uma simulação, né? Primeiro, não foi preenchido por ela. Todas foram assinadas no mesmo dia. Elas eram diferentes das outras 6 que tinham sido devolvidas. Ele já tinha protestado alguns anos antes em nome dele porque estava endossada. E agora não está mais. Nossa, então, assim, não mas houve que cara julgamento. Golpista, né? Não houve julgamento ainda. Mas eu acho que todas as provas levam a crer que ela está com a razão. A verdade é que os homens de hoje estão bem complicadinhos, hein? Quando eu vi essa pergunta, eu falei, a Joane vai adorar falar sobre isso, porque é relacionamento abusivo. Eu não tinha, na verdade, eu não fiz leitura aqui da notícia, doutora. Não, mas agora que eu tô Mas, te falando, concorda com isso? Que ela fala assim, eu sei, eu vivi na pele um relacionamento abusivo. Isso realmente é abusivo. Ela falou, Isso realmente é abusivo. até algumas pessoas na mídia, Genaro, perguntaram, mas como assim você assina notas em branco? Confiança, existe um relacionamento. Exatamente. Nesse caso dela que é abusivo, talvez nem seja confiança, seja sob pressão. Ou pressão, exatamente. Sob pressão, assim, pra você se sentir agradando aquela pessoa. Complicado. Aí partindo para a questão mais prática e mais técnica, eu acho o seguinte, tem que se tomar muito cuidado ao assinar uma nota promissória em branco. Quando você assina uma nota promissória em branco e entrega para alguém, você está dando o direito tácito para essa pessoa dela preencher a nota promissória. Então ela pode preencher o que ela quiser. Gente, é como um cheque em branco, é um Mas título de crédito. Mas, por exemplo, no caso dela, se comprovar mesmo que foi dessa situação, né? Há uma nulidade aí, que não teve uma vontade, né? Tem um vício de consentimento aí no caso, né? Mas aí a grande questão é que existe um vício no consentimento porque o que ele diz que gerou essa nota promissória, de fato, não existiu. Então ela disse que houve um empréstimo, cadê então essa liberação? Um empréstimo de uma fortuna em dinheiro, fez o quê? Enfiou embaixo do colchão? Sabe? Então, as coisas não casam. Mas tá vendo que o que eu falo é bem real? O abusador, ele nunca para. Se ele tiver uma oportunidade, pode passar anos, ele vai voltar a exercer. A fazê-lo, né? E aí, continuando o raciocínio, quando você tem uma nota promissória recente, com menos de 6 meses, ela é um título executivo. Sim. A pessoa não precisa comprovar o que gerou a emissão daquela nota promissória e pode te cobrar ela. Então a gente tem que ter muito cuidado, nunca se assina uma nota promissória em branco. Sem dúvida. A não ser num vício de consentimento como esse, que ela foi caso pressionada, dela, né? Que ela foi obrigada a fazer. Sim, mas aí é a de questão alguma da prova. forma, né? E vai se comprovar isso, e parece que tem bastante prova nesse caso. Sim. Mas nunca se assina uma nota promissória em branco. É porque as pessoas pregam a Maria da Penha só como uma questão de agressão física. ou a Física. psicológica, mas tem também a patrimonial. Sim. Né? Nesse caso aí foi uma violência patrimonial contra Então, e outra coisa Maiara, que eu fiquei, acho que é com a Maraísa, eu fiquei em dúvida, porque não prescreve em 3 anos. Nossa, Gabriel, muito obrigada. Prescreve em 3 anos a Prescreve em 3 monitória. A ação monitória, monitória, que ele tem que... Aí você tem que apresentar a causa que levou à emissão daquele documento, né? E na monitória precisa só um início de prova material, ou seja, qualquer coisinha que você tiver
que tem alguma relação com a nota promissória, você pode utilizar para cobrá-la. Depois dos 3 anos, aí já é uma ação de cobrança. Aí você tem que apresentar de fato Isso, o e eu acho que é a grande documento. questão, porque ela fala assim, Né? na época eu era uma menina ingênua que não tinha conhecimento de nada. Sim. Agora não, agora que eu tô rica, ele quer me cobrar, então já deve ter um tempo. Sim. Então se já Sim, tem um tempo, era eu imagino era que... muito tempo. Então eu Faz imagino que muito seja uma tempo. ação de Então, cobrança. tem que juntar um contrato. Se houve um empréstimo, tem que ter o contrato de empréstimo. Tem que ter a prova desse empréstimo para ele poder cobrá-la. Senão ele não vai conseguir Ele cobrar. tentou dar um golpe de novo, né? Pelo visto já é um golpista, né? Bom, vamos lá. Doutor Afonso, fiquei devendo algumas mensalidades da faculdade. A dívida de 3 mil está atualmente 12 mil reais. Me comunicaram que vão ajuizar um processo contra mim. Acontece que não tenho condições de pagar com esses juros abusivos. O que pode realmente acontecer? Na verdade, eu acho que tem como negociar. A faculdade faz uma negociação. Eu tenho visto muitas faculdades negociando aí. Mas o processo, você não vai conseguir fugir disso. Do processo, tem alguma saída? Vocês enxergam aqui Não, alguma ele saída? tem que contratar um advogado e pedir Lá uma vem ela. conciliação. Lá vem ela. Tem Lá que vem contratar um ela. advogado e pedir uma conciliação. Não tem saída. Mas o que eu acho que ele tem que ficar tranquilo é, seu certificado não depende disso, tá? É porque ele- a instituição Ah, sim, isso pode não vai te mudar. dar o certificado É que ele- mesmo que você não tenha pago. Ele tá pensando nesse negócio dos juros abusivos, mas é que ele não falou o período de tempo da dívida, não tem como saber, né? Por isso ele vai precisar de um advogado para fazer esses cálculos aí. Esses Vai estar tudo cálculos. E certo. ver se é E, gente, abusivo, e porque na às vezes época ele da acha que é e pandemia- não é. E na Sim. época de pandemia, eu vou dizer pra vocês, aconteceu muito isso, né? Eu acho Sim. que essa situação aí na pandemia foi gritante. Tem muita gente em situação como essa. Mas não tem o que fazer. Mas eu acho que dá pra negociar. Porque As você faculdades imagina, estão negociando 3 sim. mil tá em 12 mil em um ano, aí é Faz bem tempo. abusivo. Não, mas eu acho que faz tempo isso Deve aqui, né? ter bastante tempo isso aqui, já deve ter até uma ação em trâmite, assim, com honorários de advocatícia e tudo mais, então... Ou, olhando por esse ângulo que não tem ação ainda, talvez seja recente, e aí sim tem juros abusivos. Aí tem, É. se for recente, tem, porque E 3 outra, mil atualmente As pessoas 12. têm que entender se é juros abusivo ou se ela que mudou o estado econômico dela e não tem mais condições de arcar, porque é o que Gente, aconteceu. mas de 3 foi pra 12? Não, de não. 3 para 12 é muita coisa. Se Era for A três. assim, dívida, a dívida. Então, mas em tão Então. pouco tempo, o que aconteceu? Não, mas quem disse que é pouco tempo? Porque você não tem uma ação ainda, né? Fiquei devendo algumas mensalidades. A dívida era de 13 e atualmente tá 12. Pode ser que ela ficou devendo 10 anos atrás. E né? ninguém cobrou. Ah, Aí- não sei. Aí prescreveu também, né? Ou cobrou e não 10 anos atrás, encontrou. faculdade é essa. ó. Ah, tem, viu, Afonso? Mas faculdade de 10 anos? Mas tem. A gente tá fazendo um monte de acordo de faculdade de gente que se formou há 7, 8 anos atrás. Pode ser, então. Ai. Tem saída aqui? Eu acho que as faculdades Não. estão precisando de dinheiro e resolveram na pandemia buscar tudo que tava parado, sabe? Começaram a fazer... Pegar as fazer- mensalidades da gaveta, vão tirar e vão começar vamos a procurar cobrar. esse povo aqui, ver se acha. Mas eu acho que aqui o caso dele já deve ter um processo. É muita diferença. É 3 muita para 12. diferença. Já deve ter honorários advocatícios E isso que eu ia tudo falar também. mais. Às vezes tem outras Multa coisas. contratual. Tem multa, honorários, É. juros, Custas processuais. custas processuais. Custas, Everest, tá esse valor. Até porque o mal pagador, ele acha que ele deve 3, daqui 10 anos ele acha que ele ainda deve Deve 3, 3. né? Ele não acha que ele deve 3, mas os Nunca juros, aumenta. mais a correção. E se essa correção for no IGPM, então lascou, né? Mesmo que tenha um ano, pode ser que tenha O virado bom- tudo isso. Porque o IGPM do último ano deu quase 32%. Exatamente. Então, realmente, tem que ver. Às Bom, vezes não é ele só os pedir juros. uma conciliação e tentar conciliar, né? E fazer dentro da possibilidade financeira Dentro da dele. possibilidade. Vamos falar agora. É o que eu venho dizendo aqui. As pessoas estão muito doentes, as pessoas estão intolerantes. E aí, essa próxima matéria, ela chega a ser engraçada, porém triste ao mesmo tempo, né? O Pois homem mata o vizinho após reclamação de galo que aprendeu a cantar Bolsonaro. Eu não sei como é que um galo canta Bolsonaro. Eu não consigo imaginar. Bolsonaro, Bolsonaro! Mas não é papagaio. Não é papagaio, eu também É li. galo. Galo Isso. inteligente. O galo faz o quê? Gente, mas o que tem de bicho... Bolsonaro, é isso? O que tem de bicho treinado com isso? Eu, no final de semana, estava em Biúna com as crianças e chegou um cachorro enorme no condomínio, no parquinho. A gente estava brincando com o cachorro e tal, e aí conversa vai, conversa vem. Foi até engraçado, o meu mais velho falou assim, eu pedi um desse pro Papai Noel. Aí eu... Um que bicho? Um cachorro, era um Bernese. Aí eu pisquei pro dono do cachorro e falei assim, pois é, mas o Papai Noel não dá Cachorro. nada que tenha vida, né? Aí ele falou, mas o meu primo ganhou. Aí o dono do cachorro falou assim, mas mudou o governo, Mudou a mudou regra. tudo. Aí eu falei, Sério? depois que entrou o Bolsonaro... Aí, nisso que eu falei, depois que entrou o Bolsonaro, mudou a regra do Papai Noel, o cachorro levantou e latiu. Aí ele falou pra mim, desculpa, é que ele não pode ouvir esse nome.
Caramba. Aí eu fiquei assim. Ensinou o cachorro a não Ele ouvir ensinou o Bolsonaro. cachorro, ele escuta Bolsonaro, o cachorro levanta e late. O cachorro é super dócil, as crianças mexendo nele. Caramba, que Aí eu falei, absurdo. depois do governo Eu posso Bolsonaro, falar uma coisa? mudou Isso as mostra regras do Papai que o Noel. povo tá louco. O povo tá louco. sabe? Completamente doido. Cachorro lá, você fala Bolsonaro, você fala Bolsonaro, o cachorro late. ele Aí vai eu ser morto. Entendeu? Aí eu li isso aqui, que o galo cantava Bolsonaro. E o pior vou ler. é que quem matou não foi o cara que ficou incomodado com o Bolsonaro. Quem morreu, desculpa. Peraí, vamos ler. Nessa sexta-feira, Fala. um homem foi preso suspeito de matar um vizinho depois de uma briga por causa de um galo no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o homem morto acreditava que o animal cantava o nome do presidente Bolsonaro. Ah, o homem morto acreditava isso. que o animal cantava o nome presidente Jair Bolsonaro. O crime ocorreu no dia 4 de setembro, próximo à entrada do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no bairro Bonfim. De acordo com a polícia, o homem atirou contra Ricardo e, estando a vítima já caída no chão, golpeou sua cabeça com uma pedra de aproximadamente 8 quilos, né? 8 quilos, Caramba. causando esmagamento do crânio e da face com múltiplas as lesões corporais provocadas pela pedrada foram a causa determinante da morte. Marcos, autor do crime, chegou a fugir do local e se abriga na mata, mas compareceu à delegacia dias depois. Eu não entendi quem matou quem aqui, mas porque Quem o Galo matou falou o presidente Jair Bolsonaro? O dono do galo matou Matou. o vizinho, porque o vizinho implicava com ele dizendo, seu galo fica cantando Bolsonaro. Aí ele foi lá e matou o cara. O dono do galo matou o vizinho. Porque o vizinho achava que ele ensinava, que disse que já tinha uma esse vizinho rixa. tava louco, será? Porque será que o galo cantava mesmo? Mas mesmo se cantasse, ele tem o direito de matar o outro só porque o outro tudo acha bem, alguma mas, coisa. Tipo assim, a loucura eu quero raciocinar. Gente, eu queria a saber onde loucura. foi isso, né? Só pode ter sido no Peraí, Pará, sei eu vou lá. pesquisar, peraí. Eu quero Galo, raciocinar a loucura. Será Isso que o galo aí, cantava mesmo o Bolsonaro. Bolsonaro? Mês de outubro, isso aí foi matéria em tudo quanto é jornal. Porque o povo ficou chocado com essa história. Só que nenhum lugar fala efetivamente o que aconteceu depois disso. Eu pesquisei bastante essa matéria, porque eu lembrei muito do cachorro, né? Eu falava, meu, não é possível. As pessoas estão... É o extremismo político, Eu queria ver se eu achava o Galo cantando, mas aí eu não sei, aqui tem que procurar. Uma das matérias que eu achei, ele fala, e o Galo não cantava Bolsonaro. Até porque, Ah, como não você cantava. falou, lógico, como é que o Galo vai cantar Bolsonaro, não é papagaio? Mas vai ver... Pode ser que o vizinho tava bem louco e ficava perturbando tanto ele que ele perdeu, tipo assim... Perdeu ele as pirou, estribeiras e foi lá e entendeu? matou o Porque vizinho. não... Ele disse que Deve ter havido alguma briga assim mais profunda, eu Teve uma acredito. coisa meio... Como é o nome daquele cara que se escondeu na mata lá? Que todo mundo ficou um tempo... Lázaro. Teve uma coisa meio Lázaro, porque ele foi, matou o vizinho, jogou a pedra, atirou no vizinho, jogou a pedra e se escondeu na mata. E ficou uns dias escondidos na mata, tipo Lázaro. Onde que era essa cidade? Então, eu não sei. E aí, depois de uns dias, ele apareceu na delegacia, junto com um advogado, para prestar o depoimento, quando ele contou que eles tinham rixas antigas e que o cara estava implicando, dizendo que ele tinha ensinado o Galo a cantar Bolsonaro e que o Galo não cantava Bolsonaro, e foi lá e matou o cara. As pessoas estão nos seus extremos limites de Extremismo paciência político. Difícil, e de né? Tá política difícil. e de tudo. A gente As pessoas hoje não vive... aceitam. Falta Não. de amor, falta de respeito, falta de... Empatia. E assim, as pessoas não podem ter opinião divergente mais. Você tem que falar... Todo mundo tem que ser igual, é isso? Xiita Né? ou sunita. Você é xiita ou você é Você sunita. tem que se vestir igual, tem que fazer cabelo igual, tem Infelizmente. que torcer pro mesmo time, tem que ter o mesmo gosto político, tem que ser tudo igual agora, porque tá difícil, né? Meu Deus. Complicado. Bom, Não ensine seus bichinhos de estimação. Doutor Afonso, o que é preciso para declarar falência de uma empresa? Já procurei muito sobre esse assunto, mas não encontrei nada que possa esclarecer minha dúvida de forma simples e objetiva. Nossa, falar disso de forma simples e objetiva É também difícil. também é difícil. Mas vamos lá, né? Quem Vamos lá, começa? vai. Aí posso falar igual eu falo? Tem que procurar um advogado. Vou tentar. Vai, Hashtag Genaro. pra começar. Vai, Genarão, manda bala aí, vamos ver. A falência de uma empresa ela só é decretada judicialmente, né? Um juiz deve decretar essa falência Através de um pedido. através de um pedido judicial. Só que essa falência para ser decretada não basta ela estar te devendo, né? Porque no caso eu acho que essa pergunta veio assim: tem uma empresa que me deve, não paga, eu quero Não pedir a falência dela. Mas não basta ela estar te devendo. Ela tem que dever uma série de outras pessoas. Ela tem que estar insolvente, que é o que a gente chama de o caso dela não estar conseguindo pagar as contas dela em dia. Você tem que comprovar essa insolvência e ainda corre o risco dela elidir essa falência, ela pagar o seu débito e você ainda ser processado por ter requerido uma falência fraudulenta, sem razão. Mas eu né? já vi uma falência ocorrer por um único débito, né?
Mas Tudo depende. Já viu ocorrer Pode uma ser. falência por um único débito. O desde que credor você pediu, Depende do valor, o né, Gil? processo Depende do correu valor, e o exato. juiz É. decretou. Muito comum quando Decretou. tem uma dívida muito grande com um Com o banco, banco, por mas exemplo, aí o sim. banco pede. A grande questão é que a lei, agora, a É, 14.112, teve uma alteração no ano passado, em 2020. Então, modificou um pouco em relação à recuperação extrajudicial, recuperação judicial, que é a famosa RJ, e a falência. Então, Sim, exatamente. acho que em linhas grossas, assim, para quem que não é da área entender, você pode pedir primeiro a recuperação judicial dessa empresa, que pode ser a própria pessoa ou o credor dela. Se você identificar, por exemplo, que os casos mais comuns, tá? Mas se você conseguir identificar que essa empresa tem muito produto em estoque, mas não vende o produto, ou que aquele produto deixou de ser útil no mercado, alguma coisa nesse sentido. Ou se, por exemplo, tem muita dívida e pouca receita. Ou se tem muita dívida e pouco ativo. Porque, às vezes, o que acontece? A empresa não está recebendo, mas ela tem uma série de bens que podem saldar Pode saudar. essa dívida. Mas se ela tem mais dívida do que os próprios bens e a receita, ela vai para um plano de recuperação judicial. Nesse plano de recuperação judicial, vai ter um administrador dessa empresa, que vai ser nomeado pelo juiz ou extrajudicial, depende da forma como for feita, para tentar organizar a administração dessa empresa para pagar. E ainda assim não conseguiu, vai lá e a empresa vai à falência. E o que significa ir à falência? Significa que os donos daquela empresa não podem vender nada até quitar todos os seus credores. Não pode desfazer do patrimônio próprio também, porque agora, na pandemia, teve um monte de gente querendo pedir falência para ganhar prazo para pagar funcionário, porque dentro do período do Stay period. Isso, tem esse benefício da empresa falida, então também tinha muita fraude em relação a isso por conta desses benefícios, né, que a gente chama, para quem está nessa situação. Mas eu acho que em linhas grossas, Sim. o principal é a empresa deve mais do que rende ou deve mais do que possui, ela tem que estar sujeita a um plano de recuperação e se ela não conseguir se recuperar, ela vai entrar em falência. Ou seja, não é uma coisa tão simples. Você não E vai é lá, mesmo. pede a falência e é decretada. A dívida dele né? tem que ser Impor- maior que 40 salários mínimos, Sim. né? Exatamente. Senão não E importantíssimo o que o Janeiro falou. Fique esperto, senão você entra com o pedido de falência da empresa e não é bem isso, você ainda vai Ainda paga tomar uma essa conta. ação. E ele precisa, porque ele fala assim, cobrei de todas as formas. Será que ele tomou todas as medidas judiciais mesmo? Porque teria que provar, Não, né? ele fala que não encontrou nada, não que cobrou. Então, aí ele teria que cobrar, até também tem que cobrar primeiro, não sei. conseguir receber para poder entrar com pedido de falência da forma que os doutores explicaram. Mas é como a gente disse, aqui a gente dá uma esclarecidinha aí, mas é bom você procurar um advogado aí empresarial, alguém que possa te ajudar melhor, para que você fique entendendo melhor do assunto. Aqui a gente conseguiu esclarecer para você, tá certo? Pessoal, posso falar uma coisa para vocês? Chegamos ao final. Não. Manda mais pergunta que a gente não quer ir embora. Chegamos ao final. Foi rápido porque é Foi gostoso, rápido, né? Pessoal, queria agradecer a tua participação, você que tá com a gente aí hoje, né? Tem esse encontro marcado, já sabe, toda segunda, quarta aí, a gente espera vocês. E obrigado aí pela audiência, por vocês estarem com a gente aqui, sempre aí pelo Spotify, pelo YouTube. É muito legal ter vocês aqui. Dudinha, foi bom ter você, como sempre. Obrigado, apareça mais, tá? Adorei, A casa é sua. Obrigada. Um prazer enorme estar aqui. Valeu, Joane, obrigado. Obrigada, Afonso. Valeu. Fico muito feliz em participar. Toca aqui. Valeu o convite. Foi meio torto aqui. Genarião, valeu, amigão. Obrigado mais uma vez, estamos à disposição aí. Obrigado, valeu pela grande contribuição de vocês. E obrigado você que esteve com a gente aqui, espero que a gente tenha tornado a sua noite aí mais agradável, uma noite cheia de conteúdo, cheia de risadas, enfim. Valeu, segunda, quarta, 20 horas, você já sabe, encontro marcado, até mais. Tchau! Beijo!